Olá meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Esse é um dos vídeos que vai para nossa série O Diário da Gestação. E nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre o nosso segundo trimestre da gestação. Eu já gravei um vídeo que eu vou deixar para vocês no final desse vídeo aqui, o link falando sobre o primeiro trimestre, que inclusive foi muito difícil. Acredito que até o momento foi o período mais difícil da minha gestação. Foi ali o comecinho mesmo. E nesse vídeo aqui, eu vou falar sobre o segundo trimestre, tá? Que ele vai ali das 14 semanas até 27 mais ou menos. Agora eu já entrei no meu terceiro trimestre, então em breve eu trago um vídeo aqui pra vocês falando sobre o terceiro trimestre, que inclusive já posso adiantar pra vocês que tá bem difícil também. O melhor trimestre ou o melhor período realmente foi o segundo trimestre, que é o que eu vou falar pra você aqui nesse vídeo. Eu estou trazendo aqui pro canal vários vídeos falando sobre a gestação, então é um diário da gestação, um tema que eu coloquei, tá? Pra trazer vários vídeos aqui pra vocês, depois também eu vou deixar a playlist de todos os vídeos que eu já gravei dentro deste tema aqui embaixo pra vocês. E se você é mãe, se você está grávida e esse assunto te interessa, já se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, que sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai recomendar pra vocês. E não esqueça também de deixar o seu like, tá bom? Porque cada pessoa que deixa o like, que curte o vídeo, faz com que o YouTube encaminhe esse vídeo para outras mães. Então agora eu vou começar a falar pra vocês como foi a minha experiência do meu segundo trimestre de gestação. Gente, até prendi aqui um pouco o cabelo pra gravar um pouco mais confortável aqui pra vocês, porque um dos sintomas que eu tive do segundo trimestre até o momento é o calor. Então, assim, às vezes tá frio, é um dia que tá bem fresco, mas eu sinto muito calor. Isso eu não tinha lá no meu primeiro trimestre de gestação. E agora, eu não sei se você também tá no mesmo período que eu, né, no segundo trimestre ou no terceiro, mas eu sinto muito calor. Diferente lá do início, tá bom? Uma das coisas que eu falei pra vocês que eu tive no primeiro trimestre de gestação e que foi muito difícil foi a questão do sangramento. Então eu quase perdi a Alice, tá? É uma menina. Quase perdi ela lá no início da gestação. Falei pra vocês sobre isso com bastante detalhes em alguns vídeos. E agora, graças a Deus, no meu segundo trimestre eu não tive mais sangramento nem um pouquinho. E eu deixo essa recomendação aqui pra vocês. Caso você perceba que você tá com um pouquinho de sangramento, tá? Algum desconforto, assim, além do normal, você tem que procurar a maternidade, o hospital, onde você faz aí o seu pré-natal, para que eles possam verificar e talvez fazer até mesmo um ultrassom em você, tá certo? Mas então, eu não tive mais o sangramento que eu tinha lá no início. Outra coisa muito boa que aconteceu, falei pra vocês que o segundo trimestre é o melhor, tá? Esse período, essa fase, assim, é o melhor pra mãe, no caso, passar, né? O início é difícil e o fim também. Mas o meio ali do caminho, eu acredito que, pelo menos na minha experiência, foi o melhor momento, assim, o momento mais tranquilo pra superar, ok? Pra gente passar. Então, os enjoos também acabou. Não vomito mais, não tenho mais enjoo. Algo que eu tive, mas assim, com pouquíssima frequência, foi azia. Então, dependendo do que eu como, eu percebo que quando eu como alguma fritura, eu tenho um pouquinho de azia. Mas também nada muito difícil de superar. Mas os enjoos eu não tenho mais. E eu comentei com vocês também lá no meu primeiro vídeo que eu enjoei do café. Agora eu já consigo tomar café normalmente e não me dá mais ânsia de vômito. Um sintoma que eu tive no segundo trimestre e agora tem aumentado cada vez mais é a vontade de fazer xixi. Isso é bem comum, todas as mães, todas as grávidas passam por isso. No início da gestação, a gente tem uma vontade maior de fazer xixi do que antes de estar grávida, só que depois parece que isso normaliza e no terceiro trimestre volta com mais força. E conforme vai se aproximando ali o fim da gestação, isso vai aumentando cada vez mais. Então, esse é um sintoma que eu tenho tido muito, com bastante frequência. Então, à noite, assim, desde quando eu entrei ali no segundo trimestre de gestação, eu já comecei a levantar bastante, 4, 5 vezes por noite. Se tem alguém que também passa por isso, comenta aqui pra mim que eu quero saber. Outra coisa que acontece no segundo trimestre de gestação
é o aumento do apetite. Então, lá no primeiro trimestre, normalmente a gente tem muito enjoo, acaba vomitando muito. Já no segundo trimestre, isso normaliza e a sua fome vai aumentando. Então, sim, eu tive bastante fome e ainda tenho, né? Agora parece que cada dia mais eu sinto mais fome. Só que eu procuro também me controlar para não acontecer de eu engordar muito, né? Porque se a gente engorda muito, eu conheço pessoas que engordou 20, quase 30 quilos, isso é muito difícil de recuperar depois. Então, eu tenho procurado me cuidar um pouco na questão da alimentação, não ficar comendo, eu não como muitas bobeiras, bolacha, chips, essas coisas eu não sinto vontade de comer e não como mesmo. Até se eu tiver vontade de comer, eu procuro não comer com muita quantidade, uma quantidade muito grande, para que isso também não venha interferir no meu peso. Porque no finalzinho da gestação, quanto maior você está, mais difícil fica. Agora que eu já estou no terceiro trimestre gravando esse vídeo aqui pra vocês, estou no terceiro trimestre, mas estou falando do segundo, eu tenho tido bastante dificuldade, por mais que eu não engordei muito, mas eu tenho tido bastante dificuldade em relação ao peso. A gente já está com a barriga maior, é mais difícil para levantar, é mais difícil para levantar de madrugada ali, para ir ao banheiro. Então, tudo isso dificulta. Então, é muito importante que você cuide também da sua alimentação para que você não aumente muito de peso. No segundo trimestre também, a sua barriga começa a crescer. Então, eu só percebi a minha barriga crescendo realmente a partir ali do quarto mês. Porque antes desse período eu vomitava muito. Então, eu não tinha barriga, certo? A barriga começou a crescer a partir do quarto mês. E aí, a gente vai ficando, como eu falei pra vocês, um pouquinho mais pesada. Outro sintoma que também começou assim muito frequente no segundo trimestre foi assim a minha alteração de humor. Então, eu chorei com mais facilidade, a troco de nada. Simplesmente começou o dia com vontade de chorar, né? Então, nossos hormônios, eles vão tendo algumas transformações e isso pode acontecer com você também. Não é uma depressão, não é nada disso. É só uma vontade de chorar, que quando você chora, passa. E talvez no outro dia também isso já melhore, tá? Então, o seu humor, ele vai, assim, variando. Mas eu acredito que tá tudo normal. Se você perceber que com você isso se prolongue muito, então você começa a chorar, fica muito emotiva por muitos dias, aí você procura o seu médico e fale sobre isso, tá? Porque eu acredito que é normal até certo ponto. No meu caso, tinha dias assim que eu ficava triste por nenhum motivo específico, apenas estava triste, com vontade de chorar. Chorava, depois até no fim do dia já estava bem melhor. No dia seguinte já tinha passado. Depois de uma semana, 10 dias, volta de novo aquele sintoma ali. Mas nada além disso. Só que se você perceber que se prolonga muito essa tristeza, alguma coisa assim, aí você procura o seu médico para tirar suas dúvidas melhor. Uma coisa muito legal que começa a acontecer ali já no segundo trimestre é quando a gente sente o bebê mexer. Então, a gente fica com muita vontade de sentir o bebê mexer no início da gestação. Só que isso começa por volta do quarto, quinto mês de gestação. Ali no segundo trimestre mesmo. Que você sente com bastante... uma sensibilidade maior ali, que a sua barriga até mesmo mexe. Que você sente isso, eu acredito que a partir do quinto mês foi quando eu comecei a sentir mesmo o bebê mexer, a barriga ela subia, levantava, então tinha esses movimentos. Isso é muito legal e começa a acontecer já no segundo trimestre. No terceiro trimestre, que é o que eu estou, mas eu ainda vou gravar um vídeo com mais detalhes pra vocês mais pra frente, a barriga mexe muito, 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 ao ponto, gente, às vezes parece que ali se mexe lá na minha barriga e vem aqui, ó, de tão forte que é o chute, não sei o que ela fica fazendo lá dentro, os movimentos é tão forte que parece que vem aqui. Mas ali no segundo trimestre você já consegue começar a sentir esses movimentos do bebê e é muito legal. Outra coisa que também começa ali no segundo trimestre com mais intensidade é o inchaço do rosto. Então, eu percebo que o meu rosto ele começou a inchar mais no segundo trimestre, tá? Ali no comecinho da gestação, você não nota muito essa diferença no seu corpo, no seu rosto. Mas no segundo trimestre, que é quando a barriga também começa a aumentar o volume, o seu rosto também começa a inchar. Eu percebi que o meu rosto aqui, ó, principalmente na região da bochecha, ele fica um pouco maior. E uma última coisa que é bem comum também da gestante
é a sensibilidade nos seios. Então, no segundo trimestre, parece que a gente fica com mais sensibilidade. Isso já normaliza no terceiro trimestre. Hoje eu já não sinto essa sensibilidade nos seios. Mas ali no segundo trimestre tinha bastante. Então é bom você ter cuidado para não bater, porque senão às vezes parece que dá até um choque, assim. Foi algo que eu senti e que pode ser que você que tá gestante nesse período também sinta. Uma coisa importante que eu quero ressaltar para vocês é que no meu segundo trimestre eu fiz vários exames, né? Como no primeiro e agora no terceiro também. A gente sempre tem aquele acompanhamento ali no pré-natal. Então isso é muito importante. E no segundo trimestre eu fiz aquele exame que agora eu não lembro o nome, que a gente toma um líquido bem gelado. Eu fiz no primeiro trimestre e fiz no segundo trimestre novamente. Eu queria saber se mais alguém também fez esse exame mais de uma vez. Que a gente toma um líquido, fica esperando para eles tirar o sangue. E agora eu não lembro o nome do exame certinho. Mas se alguém lembrar também, deixa aqui nos comentários pra gente saber. Mas eu fiz esse exame 2 vezes. Na minha primeira gestação, que foi do Emanuel, eu fiz esse exame apenas uma vez. E agora eu achei um pouco estranho, não sei se mudou o protocolo, mas eu fiz ele 2 vezes. Mas o que eu quero ressaltar pra vocês é que vocês não deixam de procurar o seu médico, caso você sinta algum desconforto maior, além do que você possa suportar ali na sua casa. Você procura o seu médico, porque às vezes a gente acha que é uma bobeira da nossa cabeça e realmente é algo a se preocupar. Ou às vezes não. Só que pra tirar essa dúvida, né, a gente que é mãe, que tá grávida, a gente fica muito preocupada muitas vezes com a gestação, com o desenvolvimento do bebê. Então, se você sentir algum desconforto maior, não esqueça de procurar o seu médico, procurar a maternidade da sua cidade, para que você verifique, eles fazem ali algum exame, um ultrassom, alguma coisa em você, e você verifica ali que tá tudo bem. E para você que não viu, então, nós temos aqui no canal vários vídeos dentro deste tema diário da gestação. Vou deixar o link para vocês aqui no finalzinho do vídeo e também no link aqui, tá? Na descrição do vídeo. Então, não esqueçam de clicar ali, eu já deixei do primeiro trimestre, eu já falei também sobre o meu chá de bebê, tá bem legal os vídeos. Então, se você também não é inscrita no canal, não esqueça de se inscrever, que assim que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai recomendar para você. E boa sorte para você que está tentando engravidar, boa sorte para você que já está grávida. Que Deus abençoe a gestação de vocês. Um beijo para vocês. Até o nosso próximo vídeo.